Vocês afirmam que Maria era mãe de Deus. Mas olha aqui, escuta eu falar aqui publicamente. Se Maria fosse mãe de Deus, Deus seria sem vergonha, porque tinha deitado com a mãe e tinha tido um filho. Então quer dizer que Jesus é neto, quer dizer que o próprio Deus deitou com a mãe. Maria não é mãe de Deus, quer dizer que Deus deitou com a própria mãe. Maria Theotokos, Nossa Senhora, a Mãe de Deus, que é uma certeza da nossa fé proclamada lá em 431 pelos pais da igreja, através do grande concílio de Éfeso, onde a igreja se reuniu para tomar uma posição a respeito de uma heresia chamada nestorianismo, que vinha atacando a igreja e atacando essa verdade da nossa fé, que já era proclamada pelos primeiros cristãos. Por exemplo, Santo Irineu, Gregório de Taumaturgo, Pedro de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, também Efraim o Sírio, Epifânio de Salamissa, Gregório Nazianzo, São Jerônimo, São Cirilo de Alexandria, Hipólito, Atanásio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Eusébio, até mesmo os escritores eclesiásticos, como Orígenes, também o Metódio e tantos outros cristãos ali do primeiro século, que já usava esse termo Theotokos. Muitos desses homens foram mártires da igreja, deram seu sangue, seu testemunho. Então não é estranho esse termo à igreja. O dogma Theotokos, ele surgiu para dar uma resposta a uma heresia cristológica. As primeiras heresias negavam justamente a humanidade de Cristo, a encarnação do Verbo. O gnosticismo, por exemplo, que é uma doutrina extremamente docética, negava a real humanidade de Cristo. Também Marcião, um herege, lá nos primeiros séculos, também ele negava a real humanidade de Cristo, inclusive até o próprio Evangelho de Marcião, o Evangelho de São Lucas, ele era mutilado. E o capítulo 1, capítulo 2, onde fala sobre a encarnação do Verbo, o nascimento de Jesus Cristo, ele retirou do seu Evangelho. Em 431 surgiu um herege chamado o Nestório, e ele começou a ensinar, existia em Cristo dois eus, isto é, duas pessoas. Uma pessoa humana, uma pessoa divina. E também os seus presbíteros, inclusive o chamado Anastácio, era um dos presbíteros que aderiu a essa heresia de Nestório, por fazer parte do patriarcado de Nestório, e começaram a pregar. E diziam que Maria era mãe somente da pessoa humana. Fazia uma diferença ali, como se em Cristo houvesse duas pessoas. Diziam que Maria não era Theotokos, não era mãe de Deus, era somente Christotokos, somente mãe do Cristo, somente da pessoa humana. Existiam duas pessoas habitando em um mesmo corpo, E a divindade de Cristo era como se fosse uma espécie de capa, uma espécie de veste, de manto, que estava sobre aquela pessoa humana, que era Jesus, o Jesus histórico, o Jesus humano. Nessa lógica de Nestório, ele achava assim um absurdo o Deus se fazer homem, Ele achava que isso era um rebaixamento de Deus, Deus se fazer homem, contrariando a Sagrada Escritura, contrariando a fé da igreja. No Catecismo da Igreja, no parágrafo 487, diz o seguinte: aquilo que a fé católica crê acerca de Maria, funda-se no que ela crê acerca de Cristo, e, por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. Então, quando a igreja proclamou em 431 que Maria é mãe de Deus, é Theotokos, não é para exaltar Maria, não é para dizer que Maria é uma deusa, não, mas é justamente para dizer que aquele que nasceu de Maria é o próprio Deus. Por isso que os primeiros cristãos, os chamados pais da igreja, como já citei aqui muitos, eles não tinham nenhum problema ao se referir a Maria como Theotokos, como Maria mãe de Deus, porque eles viam isso uma consequência direta da encarnação do Verbo, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e esse Verbo encarnado, esse menino que nasceu de Maria, é o próprio Deus. Nos dias de hoje, essa heresia volta à tona, e existem algumas correntes, a maioria das correntes protestantes não aceitam essa verdade de fé, e contrariando até mesmo o próprio fundador do protestantismo, Martim Lutero, que aceitava isso muito bem. Ele escreveu o seguinte: Maria, todavia, não sei que seja consequentemente errado afirmar que Deus foi gerado por Maria, que Deus é filho de Maria e que Maria é a mãe de Deus. Ela é a mãe verdadeira de Deus, a portadora de Deus. Maria amamentou o próprio Deus. Ele foi embalado para dormir por ela, foi alimentado por ela.
e etc. Para o Deus e para o homem, uma só pessoa, um só Filho, um só Jesus, e não dois Cristos. Assim como o seu Filho não são dois filhos, mesmo que tenha duas naturezas. Martinho Lutero, nos conselhos e na igreja, em 1539. Isso aqui após a Reforma Protestante, né? Então, como você pode observar, Lutero, pelo menos neste ponto, ele estava em sintonia com a fé católica. Mas hoje nós encontramos muitos protestantes que têm essa grande dificuldade de aceitar esse dogma da fé. E os evangélicos de hoje, na grande maioria, não conseguem compreender como é que uma pessoa humana pode ser a mãe de Deus, que já existe desde sempre, né? Deus não é eterno, como é que ele pode ter mãe, né? Mas é simples, se nós compreendermos um princípio básico, né? Que aquela pessoa que se encarnou no seio de Maria não é outro, é o próprio Deus que se encarnou. Como confessou, como declarou o concílio de Éfeso em 431. Nós encontramos isso no próprio Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 466, onde diz: a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu e a fez sua desde que foi concebido. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou, com toda a verdade, mãe de Deus, por ter concebido humanamente o Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus dela tenha recebido a natureza divina, mas porque dela recebeu o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Aqui é claro, o concílio é claro, o catecismo é claro, ela é mãe do Deus encarnado, do Deus homem, porque ela gerou o Deus na carne, a humanidade de Cristo, mãe da natureza humana de Cristo, não mãe da natureza divina de Cristo, porque ele já existia desde o princípio, como nos diz a Sagrada Escritura. Então Deus é eterno, Deus não... Essa é a dificuldade dos protestantes, né? Se Deus é eterno, como é que ele pode ter mãe? O argumento que é usado dentro do catolicismo é um silogismo. A verdade seria assim: Jesus é Deus e homem. Maria é mãe da parte humana de Jesus. Sim. Logo, Maria é mãe de Jesus e não mãe de Deus. É porque esse mesmo Deus eterno, ele entrou na nossa história, entrou no nosso Cronos. E para ele entrar na nossa história humana, no tempo, no Cronos, ele se fez homem. Essa pessoa humana que nasceu de Jesus, de Maria, não é outro, é o próprio Deus. Então não é um silogismo, como o pastor fala, mas é de fato uma verdade de fé. Isso é um sofisma negar, aceitar que Jesus é Deus e negar que Maria seja a mãe de Deus. Então é nesse sentido que nós compreendemos. Porque em Cristo há uma única pessoa, é apenas uma única pessoa, a pessoa do Verbo eterno que se fez homem. Mas há, de maneira sobrenatural, de maneira misteriosa, há duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina, que teologicamente chamamos de união hipostática, né? Hipostase significa pessoa, né? Então, uma união de uma natureza divina, uma natureza humana e uma única pessoa. E essa pessoa, humana e divina, 100% homem, como dissemos no popular, e 100% divino, nasceu de uma mulher, se fez homem. E é por isso que nós reconhecemos, nós não podemos negar. A igreja, quando proclama Maria Theotokos, está reconhecendo que aquele que nasceu de Maria é o próprio Deus. Então não venha com esses argumentos chulos, esses argumentos pífios, não é isso que ensina a fé católica, né? A fé católica nunca diz que Maria ela é mãe da divindade de Cristo, mas sim mãe do Deus humanado. Então aceite que Jesus Cristo é Deus, aceite também que ela é mãe desse Deus que se fez homem para a nossa salvação. E o interessante de tudo é que o pastor Augusto Nicodemos, ele até aceita, né, que Maria seja, como ele diz no vídeo, né, mãe da parte humana de Jesus Cristo, que o correto seria mãe da natureza humana de Jesus Cristo, como confessou o Concílio de Éfeso, né? Mas não aceita que Maria seja a mãe de Deus. Só que a natureza humana de Cristo, junto com a natureza divina, né, forma uma só pessoa, que é a pessoa do Verbo. Aquele ser humano que nasceu de Maria, que se encarnou no seio de Maria, é perfeito homem e perfeitamente Deus, né? Não é outra pessoa. Então aquele homem nasceu de Maria
é um da Trindade. Mas em outros vídeos ele reconhece isso, né? Rejeitar a opinião que ele era somente um ser humano. Ele também é Deus. Ele é verdadeiro Deus. Nós não podemos negar isso. O que eles afirmaram naquela época e que hoje é a compreensão do cristianismo histórico e reformado, como é o pensamento dessa igreja. E ainda fala sobre os teólogos, né? Que na verdade seriam os bispos da Igreja Católica que reuniram em concílio, né? E reconhece também a autoridade desses teólogos, que ele chama, né? Seriam os bispos da Igreja Católica. Reconhece que essa Igreja Católica, essa Igreja cristã, como ele diz, para não dizer católica, ela preservou essa verdade, lutou pela verdade. Os primeiros teólogos, os grandes teólogos da cristandade, se reuniram em encontros que nós chamamos de concílios. Depois de muitos debates, finalmente a posição da igreja cristã se consolidou, e essa posição que a igreja tomou em 451 é a posição que nós temos hoje. Por isso que nós dizemos que nós somos do cristianismo histórico, porque nós permanecemos nessa conclusão que os primeiros grandes teólogos cristãos chegaram a respeito de Jesus. Muitos desses teólogos, eles foram discípulos de quem andou com Jesus. E também reconhece o Concílio de Calcedônia. Só que sempre em parte, né? Como eles fazem com a Sagrada Escritura, como fazem com a patrística, pegam aquilo somente o que eles querem. Porque o mesmo Concílio de Calcedônia que lutou contra os monofisitas, né? Os monofisitas diziam que Jesus Cristo ele não era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, porque eles diziam que a divindade de Cristo aniquilou com a humanidade dele, né? Que a natureza humana de Cristo tinha cessado, e a igreja lutou contra isso. Mas o Augusto Nicodemos ele aceita, diz que aceita, né? Porque na verdade não aceita, porque o próprio Concílio de Calcedônia afirma que Maria é mãe de Deus. Eu vou ler para vocês aqui o que foi definido pelos padres da igreja, pelos bispos da igreja, pelos pais da igreja no Concílio de Calcedônia. Então diz o seguinte: na sequência dos santos padres, ensinamos unanimemente que se confesse um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, igualmente perfeito na divindade e perfeito na humanidade, sendo o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional, de um corpo consubstancial ao Pai por sua divindade, consubstancial a nós na sua humanidade, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. E nestes últimos dias, olha só o que diz o concílio, que o pastor diz aceitar, né? E nos últimos dias, por nós, pela nossa salvação, nascido da Virgem, Mãe de Deus segundo a humanidade, né? Mãe de Deus segundo a humanidade. É isso, pastor, que o concílio de Calcedônia definiu, que você diz que aceita. Na verdade, não aceita. Nós aceitamos a verdade total da fé. Nós aceitamos que Maria ela é mãe de Cristo segundo a humanidade, mas mãe de Deus. Por quê? Porque esse Cristo é verdadeiramente Deus, como afirmou os concílios de Nicéia, de Éfeso, de Calcedônia, de Constantinopla e tantos outros concílios da igreja, né, que lutaram contra as heresias dos primeiros séculos. A palavra heresia ela vem do grego, do verbo hairesis, né? Haireu, que significa escolher, preferir. Assim faz os hereges, preferem uma parte e negam outra. Nós somos católicos e ficamos com a verdade total, né? Católico holístico, crê no todo. Católicos é crer no todo, crer na verdade total. A verdade total é essa, mãe de Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo é um da Trindade. Esse Jesus Cristo é Deus, é o mesmo e único Deus que se encarnou. Mas na verdade quem primeiro declarou que Maria é mãe de Deus não foi um concílio católico, não foi um documento papal, não foi um padre da igreja, mas na própria Sagrada Escritura nós encontramos, mesmo que seja um termo diferente. No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 42, quando Isabel é visitada por Maria, Isabel exclama e diz, e exulta em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Aqui a palavra Senhor, do hebraico, né? O Adonai, era utilizada somente para Deus, né? Os judeus levavam muito a sério o mandamento de não usar o nome de Deus em vão, não profanar o nome do Senhor. E eles usavam o nome Adonai para Deus. E é justamente isso que Isabel diz, de onde me vem a honra de receber a mãe do meu Adonai, isto é, do meu Deus, né? Em grego, foi traduzido para Kyrios, né? Mãe do meu Senhor. Então, é bíblico reconhecer que Maria é mãe de Deus.
Isabel já reconhece isso, que Maria é a mãe do Adonai, é a mãe do Senhor.